Boa noite a todos. Com imensa alegria e profundo sentimento de gratidão ao nosso Deus, damos início a este culto especial de ações de graças pela formatura da primeira turma de Teologia Básica da Escola Bíblica Ágape. Hoje é um dia histórico e marcante para a nossa comunidade. Um sonho que nasceu no coração de Deus, foi plantado em nossa igreja, regado em oração, dedicação e estudo da palavra. E acima de tudo, fé. E agora vemos os frutos sendo colhidos. Homens, mulheres que dispuseram em aprender mais nas Escrituras e mergulhar no conhecimento de Deus, e que hoje celebram essa grande conquista. Sejam todos muito bem-vindos a este momento especial, que o Espírito Santo conduza tudo o que será feito neste lugar, e que o nome do Senhor seja exaltado sobre todas as coisas. Vamos adorar e celebrar e agradecer. Entrada dos formandos. E com grande alegria convidamos os formandos da primeira turma de Teologia Básica da Escola Bíblica Ágape a entrarem e se colocarem em seus lugares. Hoje, eles não apenas encerram um ciclo de estudos, mas testemunham e compromisso com a palavra de Deus e o desejo ardente de servir com excelência no reino. Sejam bem-vindos, formandos, que cada passo dado seja para a glória de Deus. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Formadas por alunos e convidados da Escola Bíblica Ágape, nos conduzirá a neste momento de louvor e adoração. Graça e paz, queridos. Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Nós rendemos graça, rendemos louvor. Rendemos adoração a Ti nessa noite, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Nós Te louvamos, Deus. Te louvamos, Senhor.
Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, digno de toda glória.
achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toda a glória, toda a honra para o nosso Senhor. Continuemos a adorar ao nome do Senhor Jesus, a esse Deus soberano, maravilhoso.
Vamos assistir um vídeo agora, tá? Um resumo do EPA. Olá, família Ágape, familiares, formandos e cada uma das pessoas que veio hoje nos prestigiar nesse culto de ação de graças, a formatura da primeira turma da Escola Bíblica Ágape. Meu nome é Natália Alonso, sou pastora da Igreja Ágape e eu estou muito feliz em compartilhar com vocês o que Deus tem feito até aqui. Por quê? Porque estamos agradecidos com o Senhor. Falar da Escola Bíblica é um assunto que enche meu coração de alegria, de muita gratidão ao Senhor. E é um processo que eu acredito envolve a Igreja Ágape como um todo, mas sem dúvida alguma também envolve a minha vida pessoal como pastora. No ano de 2021, após esse período muito forte de pandemia, como igreja nós tivemos um processo de organização com a ajuda do pastor Jorge Monteiro, onde foi feito um planejamento estratégico para os anos seguintes da igreja. Foi um trabalho muito especial que convergiu em várias benfeitorias para a igreja, em termos de estratégia, estrutura física, organização ministerial. E dentro do processo de avaliação, uma das áreas que ficou como uma fragilidade naquele momento era a parte do ensino bíblico. Não porque não existisse, a Igreja Ágape sempre teve um selo muito grande pelo ensino da palavra, tanto que já teve seminário aqui dentro da igreja, mas nos últimos anos ele não tinha funcionado e se percebeu que precisava ser retomado. Mas naquele momento, tínhamos várias coisas para fazer e não existia a pessoa para tomar a frente da área de ensino. Então, essa área, vamos dizer assim, ficou meio que parada, mas aquilo dentro do meu coração começou a queimar muito forte. Eu, quando cheguei na igreja em 2019, tinha sido contratada para assumir o centro de aconselhamento. Então, minha área de trabalho era outra, mas Deus começou a falar muito forte no meu coração sobre a área de ensino. Sempre gostei de estudar, sempre gostei da área da teologia. E eu comecei a orar sobre isso. E nesses tempos com Deus, Ele começou a ministrar no meu coração no que seria o EBA, a Escola Bíblica. E enquanto ainda não estava comigo, outra pessoa estava responsável, tivemos meio que um teste, que foi online, foi umas sextas à noite, ainda na época de pandemia, mas o resultado foi muito satisfatório, as pessoas gostaram muito. Na época eu lembro que só falei um pouco sobre as dispensações bíblicas, mas o resultado foi muito satisfatório. E eu já tinha trabalhado numa igreja onde tive a oportunidade de ficar à frente da escola bíblica e eu sabia que eu gostava muito daquilo. Então, cada dia, esse sonho ficou mais forte dentro de mim. Dentro das coisas que Deus falava, era uma escola que fosse acessível a toda a igreja. Então, surgiu esse modelo do EAD, poder sonhar com aquilo. E em outubro de 2022, nós tivemos nossa reunião de planejamento anual com os pastores. E eu expus para eles o que Deus estava falando comigo, como esse sonho estava ardendo no meu coração. Aí eu pedi autorização e minha carga de trabalho foi redistribuída entre o centro de aconselhamento e a área de ensino. E começamos. Então, em outubro de 2022, oficialmente, fui autorizada para fazer esse processo, que iniciaria em aulas formais, lá no mês de março de 2023. E eram muitos sonhos, zero recurso, mas eu tinha muita certeza que Deus tinha falado comigo, então eu comecei a pedir ajuda. Na época, a pastora Deise estava à frente da mídia e eu expliquei o que eu queria para o EAD. Não tínhamos cenário, não tínhamos microfone, não tínhamos nada. Eu falo que eu só tinha um sonho, mas foi um processo muito, muito celebrativo. E eu comecei a escrever as apostilas. Deus me deu a estrutura de como seria. Então, o primeiro módulo que hoje vocês estão se formando é um módulo de teologia básica. Foram 5 semestres, cada um deles com 4 disciplinas. Algumas ficaram mais longas no processo. E para cada uma delas houve o processo de escrita de materiais, de revisão. Conforme fomos avançando, tivemos um pouco mais de recursos. Deus nos deu a oportunidade de melhorar as condições no estúdio para criar nosso próprio cenário, comprar microfones, comprar alguns recursos que
que fazia na minha vida mais fácil. Para vocês terem uma ideia, tinha momentos em que eu estava gravando e as pilhas acabavam no meio e eu estava gravando sozinha e eu percebia que tinha dado toda uma aula perdida. Então, foram várias aulas que não se produziram porque os recursos naquela época não nos ajudavam, mas glória a Deus, tivemos a oportunidade de comprar baterias, pilhas, microfone, hoje temos tudo isso. E na modalidade presencial, quando começamos, tivemos algumas aulas no Templo do Liberty, depois não foi mais possível e fomos para a sala de aula do escritório, mas eu confesso que eu não gostava da disposição daquela sala e os alunos sempre falavam, não, a gente pode reformar a sala, a gente pode quebrar a parede, mudar todas essas coisas, e na época pareciam sonhos muito distantes. Esse ano, para a glória de Deus, tivemos o apoio também da igreja, conseguimos fazer a reforma da sala e hoje é um ambiente muito agradável para ministrar uma aula propriamente dita. E assim eu tenho visto ao longo desses 2 anos e meio que a cada dia Deus tem nos acrescentado. E tem sido um processo de muita gratidão ao Senhor. Hoje são 16 formandos que são no grupo que concluiu os 2 anos e meio de aula, seja na modalidade presencial ou EAD, mas também há muitos outros que estão no processo, algo que tem trazido muita alegria ao meu coração, porque na modalidade presencial temos várias crianças, hoje está se formando uma, mas temos mais 4 estudando, e é ver esse desejo da igreja, de todas as gerações, pela palavra de Deus. Então, hoje eu tenho muito a agradecer, como pastora dessa casa, mas também como filha do Deus Altíssimo, porque Ele é um Deus que dá sonhos, Ele é um Deus que dá visões, e meu sonho seguinte é que a igreja continue a desejar pela palavra de Deus, que nunca se aparte da nossa boca esse livro da lei, sino que de dia e de noite nós possamos meditar nele, tudo que nele está escrito, porque eu tenho certeza que isso fará prosperar o nosso caminho e tudo sairá bem para nós. É só o começo da jornada, eu abro o meu coração pra minha nova história. Depois de louvarmos ao Senhor, convidamos a pastora Nathalie Alonso Orlandes, idealizadora e coordenadora do EBA, para nos trazer a palavra do Senhor. Não estava no script porque a gente não ia tirar, mas ia ficar feio na gravação. Então a gente tirou no louvor. Esquecemos. Boa noite para todos. Que alegria poder estar nesse dia tão especial, tão sonhado. Como eu falei, meu coração está muito alegre por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Estou muito feliz de ver vocês formandos chegar até aqui. Obrigada a cada líder, pastor, familiar, amigo que se dispôs a vir hoje para honrar a vida dessas 16 pessoas que desejaram, se comprometeram com o processo e que hoje estão sendo honrados pelo seu esforço. Eu realmente estou muito feliz e eu oro para que esse tempo que eu tenho de compartilhar a palavra, não vai ser um tempo longo, mas que o Senhor possa também estar falando com cada um de vocês. Eu acredito que uma das maiores bênçãos de poder ser professora da Bíblia é que eu acho que eu aprendi muito mais do que vocês, modéstia à parte. Mas no processo de estudar, de ler, de reler, a gente acaba aprendendo demais. Eu aprendi muito com vocês. Vocês se tornaram um motivo para a minha vida. Quando vocês tinham perguntas, quando tinham questionamentos, vocês faziam que vocês geravam em mim o desejo de continuar a aprender. E realmente é um deleite poder
descobrir tesouros nas Escrituras, poder encontrar versículos que parece que foram inseridos ao longo dos últimos anos, coisas que, não, isso não está, e do nada apareceu. E esse ano, quando estávamos na disciplina de Pentateuco, houve um processo muito especial que eu vivi com o Senhor através de um personagem bíblico muito conhecido. Talvez você já conheça a história porque eu fui contando ao longo do processo. E é um homem muito conhecido por todos, Josué, que ele ganha um grande protagonismo no final. Em Deuteronômio ele aparece assim, já pronto para ser o sucessor. Há um livro específico que é o livro de Josué, onde relata tudo o que ele fez, suas grandes façanhas, mas não foi o que mais me impactou. A parte de final de Deuteronômio, a parte do livro exclusivo de Josué, eu já conhecia, mas o que mais me chamou a atenção é como ele começa a ser inserido na história aos poucos. A primeira vez que encontramos a menção a Josué vai ser no livro de Êxodo, no versículo 17. Nesse momento encontramos ele na batalha contra os amalequitas. Moisés fala para ele estar pronto para essa batalha, mas quando você lê a história, Josué também não é o personagem principal. Nessa história, os personagens principais vão ser Moisés, Arão e Ur. Todo mundo lembra dessa história. Seguraram nos braços de Moisés, eles não perdiam, então. Mas é a primeira vez que Josué aparece. Disse que aquele dia, Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Ele já estava lutando, ele era um guerreiro. Ele estava inserido dentro do grupo, vamos dizer assim, militar. Mas por algo que não está registrado e que não tem como saber o que é, ele já tinha um tipo de relacionamento com Moisés e ele já era muito estimado aos olhos de Moisés. Só que na sequência da história, Josué continua aparecendo. Em Êxodo 24:13 disse: Moisés se aprontou, porque Deus disse para ele subir ao monte, e quando ele vai receber a lei do Senhor, e disse, juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E aqui encontramos outra característica que antes não tinha aparecido de Josué, e era que ele tinha se tornado o auxiliar de Moisés, ele caminhava com ele. Então, normalmente, quando a gente pensa em Moisés, por exemplo, no monte, a gente pensa nele sozinho. Mas a Bíblia disse que ele estava juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiram ao monte. Até que ponto do monte eu não sei. Será que chegou pertinho? Será que não? Será que ele via o resplendor da glória de Deus? A gente não sabe. Mas a gente sabe que esse homem ficou 40 dias junto com Moisés. A gente sabe, e a gente pode deduzir pelo texto, que ele começou a ter uma profunda paixão e desejo por conhecer quem Deus é. Quando nos tornamos seguidores de Jesus, a palavra discípulo quer dizer aprendiz. Aquele que gosta de aprender, aquele que está disposto a aprender. E é muito fácil a gente dar importância às grandes lutas que Josué conquistou no livro de Josué. Os 31 reis que foram derrotados, todos os territórios que foram conquistados. Mas a gente não pode desconhecer a parte mais importante dessa história. E era que ele tinha desejo por conhecer quem Deus era. E ele também se apaixonou pela lei do Senhor. Ele esteve quando a lei foi entregue. E ele se apaixonou por ele. Ele era um amante da presença de Deus e da sua palavra. Depois nós encontramos outras referências bíblicas. Por exemplo, que Moisés saía e Josué permanecia
no tabernáculo, permanecia na tenda. Eu acho que era como se algo da presença de Deus tivesse encantado profundamente Josué. Depois que Moisés morre, nós encontramos oficialmente a comissão de Josué. E a comissão de Josué é muito bonita. Todo mundo gostaria de receber como promessa as palavras que o Senhor deu a Josué. Em Josué 1, versículo 7 ao 9, disse: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para cuidares de fazer que, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. O Senhor prometeu a Josué que em tudo ele iria bem. Ele só pede uma coisa: meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Só que ao longo da Bíblia encontramos que não foi somente Josué que foi inspirado a isso. Quando o Senhor Jesus começa seu ministério, ele também reforça a mesma importância. Ele disse: não pensem que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Também disse: porque em verdade eu vos digo, que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tiro se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No ministério do Senhor Jesus, ele continuamente também exorta aos seus discípulos: examinem as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são nelas que de mim testificam. Ele dizia: estudem, continuem a estudar a palavra, porque elas darão testemunho de mim. Mas ele também disse: não é suficiente ouvir. Ele disse: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre sua rocha. Hoje vocês estão sendo honrados por um esforço, mas ao mesmo tempo vocês vão ser mais requeridos, porque vocês conhecem um pouco mais. E o Senhor disse que vocês, se mantiverem no examinar a palavra do Senhor, serão considerados homens e mulheres sábios, que edificaram sua casa sobre a sua rocha. Mas também não foi com o Senhor Jesus que parou esse grande comissionamento. Quando inicia a igreja do Senhor, quando nós temos a igreja primitiva avançando, nós encontramos grandes pessoas. E uma muito querida por todos nós é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo teve o privilégio também de ter discípulos, de ter aprendizes junto com ele. E há um livro que ele é exclusivo para comissionar, para instruir a seu discípulo Timóteo. E ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redargue, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E eu digo para vocês nessa noite: pregue na palavra. Pregue na palavra, em tempo e fora de tempo. Pregue na palavra. O Senhor está honrando vocês. Vocês já conhecem. Vocês têm passado 2 anos e meio recebendo. E agora a instrução do Senhor é: preguem a palavra. Paulo também dizia a Timóteo: persistam em ler, exortar e ensinar, ele falava até que eu vá, até que Paulo fosse visitar ele. Mas eu diria: persistamos em ler, exortar e ensinar até que o Senhor Jesus volte. E ele conclui dizendo para Timóteo: procura te apresentar ante Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de verdade. Continuem procurando se apresentar a Deus aprovado.
Muitas vezes nas nossas aulas, ficamos frustrados porque ainda tinha muito mais para aprender. Quando foi chegando perto da formatura, nós ainda não vimos isso. E a gente chegou à conclusão que não iríamos ver tudo, mas que entendíamos que era tempo de continuar. E você sabe que hoje não estão parando seus estudos bíblicos. Hoje vocês estão encerrando um ciclo para continuar um novo momento. E a vocês eu digo, continuem a procurar se apresentar ante Deus aprovados, como servos do Senhor que usam bem a palavra de verdade. Para vocês nessa noite de celebração, eu só quero deixar um encorajamento simples. Não deixem de amar a palavra de Deus. Não deixem de buscar a sua presença. Não deixem de ser aprendizes, mesmo que um dia vocês se tornem mestres. E eu desejo muito que vocês também se tornem mestres. Que vocês desejem ensinar a outros o que aprenderam. E que talvez possam ensinar muito mais. Eu quero vocês indo muito, muito, muito mais longe do que talvez um dia eu irei. Sejam como Josué. Se preparem no secreto. Sejam cheios da palavra de Deus. E estejam prontos para conquistar o que Deus confiou a vocês. Porque se Ele disse, Ele vai cumprir. Para a igreja, para aqueles que talvez já conhecem Deus Senhor, mas nunca têm feito um compromisso profundo com a palavra do Senhor. A vocês é meu convite a que iniciem a conhecer. Aos que já são alunos, e aqui temos alguns, a vocês eu posso dizer, perseverem, continuem, vão até o fim, permaneçam naquilo que o Senhor já tem falado. Porque eu creio, segundo a palavra, que a melhor forma de conhecer quem Deus é pela revelação que Ele nos dá através da sua palavra. Então, perseverem em continuar a aprender. Amém? Mas não para por aqui. Hoje vocês estão formando do curso de teologia básica. Mas quando sonhamos com a escola bíblica, nós sonhamos em que vocês continuariam. Vocês e a igreja no geral. Continuaria a quê? A ser preparados, não só para a sua vida espiritual pessoal, mas também para o exercício da sua liderança. E eu quero apresentar para vocês o que segue. Porque hoje estamos encerrando, mas pela graça de Deus não estamos parando. E a escola bíblica continua. A escola bíblica tem um currículo que ele é circular. Não sei se isso existe, mas ele é cíclico. Mas é que ele é um círculo, não vai parar. Cíclico, tá bom. E no mês de agosto, nós estaremos iniciando já o segundo nível da escola bíblica. E se você nunca foi parte da escola bíblica, você pode começar ou pelo nível 1, que é teologia básica, na modalidade EAD, ou você pode começar pelo nível 2, de forma presencial, e ao terminar vocês vão fazer a teologia básica. E é a escola de formação de líderes. É uma escola bíblica para a formação de líderes, que nos ensina a palavra que é a liderança cristã. Eu quero apresentar para vocês um vídeo lançando esse novo momento. Já estamos abrindo as inscrições porque 3 de agosto vocês continuem. Por isso eu digo, não parem. Não deixem de permanecer naquilo que o Senhor já desafiou vocês. Eu sei que alguns de vocês entendem que esse é o lugar que o Senhor preparou. Outros talvez vão exercer seu ministério em outros ministérios. Mas continuem a saber na palavra de verdade. Amém? Senhor, eu te agradeço por esse dia. Pelas 16 formandos, Senhor, que decidiram com humildade se colocar na posição de aprendizes.
de conhecer mais a Tua palavra, de conhecer mais quem Tu és, de conhecer o Deus que se revela. Eu te peço que Tu continues a honrar eles, Deus, e que eles continuem, Senhor, a usufruir dos segredos bem guardados que fala a Tua palavra, Senhor. Que cada amigo, familiar, membro dessa igreja, líder que está aqui, se sinta inspirado nessa noite, Senhor, para continuar a estudar e permanecer na Tua palavra. E eu oro por isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Todo grande mover de Deus começa com líderes comprometidos com a palavra e com o Espírito. E se a próxima geração de líderes já estivesse sendo formada, a Igreja Batista Ágape acredita que o crescimento do reino começa com a formação de líderes saudáveis, preparados e apaixonados por Jesus. Vivemos em um tempo desafiador. Igrejas precisam de líderes. Líderes precisam de preparo. Foi por isso que sonhamos e criamos a Escola de Líderes Ágape, um lugar onde homens e mulheres são capacitados teologicamente e ministerialmente com uma base bíblica sólida para servirem com excelência e fidelidade ao Senhor. Durante um ano, os alunos participam de aulas semanais com conteúdos profundos sobre Bíblia, teologia, ministério, liderança cristã e discipulado. Cada aula sendo ministrada pelos nossos pastores, onde eles não somente compartilharão conteúdo teórico, mas compartilharão seu serviço, seu exercício prático e suas vivências pessoais. Também, de forma prática, os alunos experimentarão o trabalho em pequenos grupos, ensino, aconselhamento e evangelismo. Tudo isso num ambiente de relacionamento, pastoreio e crescimento espiritual. Temos preparado tudo para que vocês tenham um ambiente agradável e adequado. A escola já está gerando frutos visíveis. Líderes sendo enviados, ministérios sendo fortalecidos, discipulados acontecendo. A visão da escola está se multiplicando e a igreja está sendo edificada com base sólida e bíblica. Mas a visão da escola não pode parar por aqui. Estamos esperando uma nova turma. Queremos formar ainda mais líderes, fortalecer mais igrejas, alcançar mais vidas, e você pode fazer parte disso, orando, investindo, compartilhando, indicando e participando. Junte-se a nós nessa missão, porque formar líderes é formar o futuro da igreja. Escola de Líderes Ágape, fortalecendo a igreja e multiplicando discípulos. Convidamos com muita alegria e profundo respeito o pastor Nivaldo Dini Coelho para subir ao altar e expressar aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Suas palavras são preciosas para essa turma e para toda a igreja. Bênção de Deus. Meu coração fica muito feliz de ver todo esse movimento, essa escola acontecendo e saber que é um ciclo iniciando. E por quê? Porque nós já chegamos a ter aqui o Teopsicologia e eu tenho certeza que vai chegar lá. Tenho certeza nessa caminhada que está fazendo a pastora Nathalie, isso vai ocorrer, nós vamos chegar lá. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero saudar a nossa igreja, saudar os formandos. Que coisa linda. Parece que vocês estão aí vencendo, não é? Mais uma etapa e se preparando, como disse a nossa pastora, diretora,
Olha, o curso não parou, continua. Então hoje é uma noite muito especial mesmo. É uma noite dos formandos, é uma noite maravilhosa para todos nós que amamos a palavra do Senhor. Ver esse movimento, ver esse trabalho acontecendo é motivo de louvor a Deus. Ensinar a palavra é a missão da igreja. Então hoje à noite é um dia especial, não é? É a noite de celebrar crescimento, desenvolvimento. É uma noite também de honrar o esforço, né, de cada um aqui. O esforço da pastora Nathalie, já disse o quanto foi difícil a caminhada, preparar material, dar a aula, testar esse material. Tudo isso faz parte de um processo. Para quem já deu aula, eu já dei bastante aula, eu sei que tem matérias que a gente prepara, testa, dando aula, e vê se ainda precisa ajustar. E quando a gente dá aquela aula, a gente sente que faltou um pedaço, podia ter dado aquilo ou isso. E essas coisas é coisa de professor mesmo. Então é noite de honrar o esforço de cada um de vocês. É noite também de exaltar o nosso Senhor. Sem dúvida, sem o nosso Senhor Jesus, nada disso teria acontecido, se não fosse Jesus em nossos corações. Estamos aqui para celebrar essa formatura de alunos da nossa escola bíblica Ágape e o EBA, né? Podemos dizer a EBA, vamos mais de novo, não é? Então essa escola que nasceu com um propósito claro, ela tem um propósito claro: ensinar a palavra de Deus. Ela tem esse propósito e ela cumpriu esse propósito. Aí está. E isso é maravilhoso. Ela também forma discípulos. Aí está. Nós louvamos a Deus. Ela prepara servos fiéis. E aí estão eles. E glória ao Senhor. Amém? Então estamos vendo hoje aqui um cumprimento desse propósito. Esse propósito que Deus colocou para nossa igreja ao ter esse ministério EBA. Eu gostaria de deixar um texto que eu gosto muito. Esse texto é como assim o textuário para mim. Ele está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. E essa motivação que a pastora Nathalie colocou para vocês, e nós combinamos que eu ia ler esse texto, e aí ia dar certinho a nossa conversa, não é? Não foi assim. Então diz assim o texto: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça, queridos, crescer na graça é crescer no caráter. A palavra faz isso. É crescer em humildade, é crescer em obediência. Isso é crescer na graça. Crescer no conhecimento, então, é mergulhar na verdade. Está se mergulhando sempre na palavra, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e viver de uma forma, viver com sabedoria e andar com sabedoria. Então, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a escola bíblica Ágape não é apenas uma sala de aula, é muito mais do que isso. É um campo de treinamento, é um lugar onde pessoas são treinadas, é um lugar de fé, é um lugar de onde a fé é alimentada. É esse o lugar. É mais do que um espaço físico. É onde os discípulos, eles são fortalecidos. É onde os nossos membros, a Ágape, nossos membros são fortalecidos. Se você quer se fortalecer, participe dessa escola, cresça, amadureça, conheça a verdade e ela vai te libertar. Então, quero expressar aqui, com todo carinho, minha gratidão à professora Nathalie por todo o esforço realizado. Eu sei o quanto foi, eu sei quanto é. E quem é professor sabe quanto é isso. E não é só o ser professor.
mas tem a coordenação, tem a visão, aonde queremos chegar, como queremos chegar. Tem o planejamento para que tudo corra no seu tempo certo. Há tanta coisa por trás de uma aula, há tanta coisa por trás desse trabalho. Então eu quero agradecer também a equipe que com a pastora Nathalie coopera. Quero parabenizar essa equipe. Essa equipe foi extraordinária. Aliás, eu quero pedir que vocês fiquem em pé, a equipe da pastora Nathalie. Quero honrar vocês, porque eu sei que não foi sozinha. Vocês podem ficar em pé? Aí, ó, essa é a equipe. Eles estão aí. Parabéns. Eu tenho certeza que vocês, sem vocês, a pastora Nathalie não ia alcançar o que ela alcançou. Parabéns à equipe, parabéns. E assim, sem equipe, nada acontece, não é verdade? Então, nós, na liderança da Ágape, né, pastor Cláudio? Nós temos as nossas equipes, a pastora Nathalie é parte dessa equipe, e essas coisas acontecem porque todos nós nos movimentamos nessa direção. Eu tenho certeza que vocês, essa equipe, fez tudo com zelo, com amor e com excelência. É claro que agradeço a Deus, sem dúvida, por inspirá-los, por dar a vocês essa condição de ir muito mais longe e proporcionar pessoas irem mais longe nesse crescimento. Então, meus queridos, mantenham-se firmes no caminho do Senhor. Quero fazer as minhas palavras e reforçar, porque nós não combinamos isso, mas quero reforçar aqui no meu próprio esboço que eu fiz para vocês. Então, que vocês aprendam não só guardar, não aprendam só guardar, aprendam viver, aprendam ensinar e aprendam frutificar. Amém? Glória a Deus. E encerrando então a minha palavra para esta noite, e que Deus continue fazendo vocês prosperarem em tudo o que fizerem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Continuem crescendo, firmes, continuem servindo, sonhando o reino de Deus. Vocês precisam sonhar o reino de Deus. Parabéns, formandos, parabéns, EBA, parabéns, Igreja Batista Ágape. Que Deus vos abençoe, amém? Glória a Deus, parabéns a todos. Vamos continuar com a nossa celebração. Temos agora um momento muito especial. Convidamos para se dirigir aqui à frente o orador da turma EAD, Ensino à Distância da Escola Bíblica Ágape. Com carinho e atenção, receba o nosso irmão o orador Tiago André Cardoso. Boa noite, senhoras e senhores. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Antes de começar, eu gostaria de ler um texto. Salmo 119, versículo 105. Diz assim: Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Hoje estamos reunidos para celebrar o término de um ciclo cheio de dificuldades e desafios, mas repleto de experiências e momentos que nos marcarão para sempre. Alguns iniciaram essa jornada com expectativas, dúvidas.
Eu particularmente pensei que seria de um jeito, mas aconteceu totalmente diferente do que imaginei. Vi o Espírito Santo trabalhar na minha vida e na minha mente, adquirir conhecimento, e tudo isso fez superar minhas expectativas. Louvo a Deus pela vida de cada um dos formandos, dos irmãos, e quero expressar minha profunda gratidão ao Senhor Jesus por essa conquista. A minha linda esposa, Juliane Medeiros, que não pôde estar aqui hoje, mas que tem me apoiado muito em tudo. A nossa professora, a pastora Nathalie, que inspirada pelo Espírito Santo nos guiou e apoiou nessa jornada. Espero que cada um de nós, a partir daqui, continue crescendo em conhecimento, no poder do Espírito Santo, e que Jesus Cristo nos conserve fiéis e firmes até o dia da sua volta, e que Deus continue abençoando a todos. E com a mesma alegria, seguimos com um momento marcante dessa celebração. Convidamos agora a oradora da turma presencial da Escola Bíblica Ágape, a irmã Márcia Oliveira de Santana. Receba com muito carinho e atenção. Alô? Boa noite. É com o coração cheio de gratidão que estamos aqui hoje para celebrar o encerramento de um ciclo. Um ciclo que começou de forma até despretensiosa, como quem apenas queria aprender um pouco mais sobre a Bíblia, entender melhor alguns versículos, talvez até conhecer mais da história por trás da fé que professamos. Mas o que aconteceu ao longo desses 2 anos e meio foi muito mais do que isso. Foi uma jornada de transformação, um processo profundo, muitas vezes desafiador, que exigiu tempo, renúncia, esforço, mas que, acima de tudo, nos aproximou mais de Deus. A Escola Bíblica Ágape, o nosso tão amado EBA, não apenas nos ensinou doutrinas ou termos técnicos, mas nos deu um novo olhar para a palavra, um novo olhar para o Deus da palavra. Descobrimos um Deus ainda mais grandioso, um Deus poderoso, santo, soberano, um Deus que, mesmo sendo infinito e eterno, decidiu se revelar a nós, mesmo sendo tão indignos de até mesmo pronunciar o seu nome. Mas Ele nos chama de amigo, e mais do que isso, nos faz seus filhos. Cada aula uma descoberta. Nossos olhos se abriam. Passamos a enxergar com mais nitidez aquilo que antes parecia distante ou confuso. E percebemos que estudar a Bíblia é combustível para uma vida de adoração, temor e serviço. Hoje encerramos essa etapa, mas na verdade estamos apenas nos preparando para as próximas, porque agora temos ainda mais consciência da responsabilidade que carregamos. Viver, ensinar e proclamar com fidelidade tudo aquilo que aprendemos, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Convidamos agora pastor Nivaldo Dini, pastor Cláudio Severino, pastora Ana Alice Coelho, pastora Deise Costa e pastora Natalia Alonso, para subir ao altar e tomarem seus lugares à mesa para darmos início à cerimônia de entrega dos certificados dos formandos.
representando uma nova geração que cresce em fé, em conhecimento, em temor do Senhor, uma geração que planta para outra geração. Convidamos a formanda Sofia Alonso da Cruz para conduzir o juramento juntamente com a turma. Peço que fique de pé e com a mão direita levantada, repita com fé e convicção cada palavra. Crendo que a Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus, dada por sua direta revelação e escrita por inspiração do Espírito Santo, para a salvação e aperfeiçoamento dos santos. Prometo honrar este livro durante a minha vida, lendo-o frequentemente, buscando a interpretação direcionada pelo Senhor, como alimento a todos quanto buscarem mais de Deus, como também para minha própria nutrição espiritual. Fazer deste livro a fonte das minhas meditações, o fundamento do ensino cristão para a libertação dos cativos, o padrão supremo de juízo, de assunto de fé e conduta do homem na sociedade. Renunciar a todo que, porventura, possa embaraçar o meu sublime ideal de servir a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu prometo. Neste ato, celebramos não apenas uma conquista acadêmica, mas um compromisso com o reino. Com alegria, honra e gratidão a Deus, declaramos oficialmente iniciado o momento da entrega dos certificados dos nossos formandos. A formanda Alice Vitória Soares. Cada momento me guias, Senhor, e no povo. A formanda Ana Cristina Braga. Esperança, desfrutarei do teu rico favor. A formanda Cíntia Chaves de Andrade. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. A formanda Deise Helena Fernandes dos Santos Sanches. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Edi Xavier Rocha. Criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. A formanda Esther Jimenez Rosa. Jailma Soares Souza. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. O formando Josué da Silva Soares. A formanda Lília da Cunha Cristaldo Barbosa. A formanda Márcia Oliveira da Santana. A teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltas. A formanda Paula Gonçalves França. Formando Paulo Fernando Pereira Barbosa. Bênção sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, A formanda Renata Diotti Ferreira. Renata Diotti Ferreira. Paz, segurança, cada momento me guias, Senhor. A formanda Sofia Alonso da Cruz. Esperança, desfrutarei do teu. O formando Taylor da Cruz Silva. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia. E o formando Tiago André Cardoso. Sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel.
neste momento especial da nossa programação, queremos honrar aqueles que, com amor, dedicação e fé, tornaram esta jornada possível. E para conduzir esse tempo de gratidão e reconhecimento, convidamos com carinho e reverência a pastora Nathalie, que tem sido um instrumento de Deus na liderança, na formação e no cuidado com cada detalhe dessa caminhada. Obrigada. Primeiro agradeço aos pastores por ser parte desse momento, pela mesa. Ah, tá. Obrigado. Gente, eu fiquei encantado, né, com a orquestra aqui, com a Banda EBA, né? Tá no programa Banda EBA. Eu falei, uma banda linda dessa. Sabe, gente, isso é uma semente. Rapaz, isso, a gente sonha há 25 anos com isso. 25 anos. Crendo que um dia isso ia acontecer. Então eu quero louvar o Senhor. Obrigado, Nathalie, porque eu sei que eu estou fechando um ciclo. Mas uma semente está nascendo. Eu me alegro muito. Então eu não podia deixar de falar, quebrando o protocolo aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada, pastor. Eu realmente faço das palavras do pastor as minhas. Ano passado, quando em novembro houve o culto de encerramento do ano com louvor, eles na aula falaram, vamos fazer uma orquestra. Mas não daria pelo tempo, o tempo não daria para que eles montassem, mas eles decidiram que para a formatura eles seriam um grupo, e eu também agradeço pela dedicação. Eles estão há 4 meses já, né? Acho que foram 4 meses de ensaio, todos os domingos à tarde, porque não é tão simples. Um dia eles explicam, mas eles tiveram até que fazer as partituras para hoje, e gravavam, e Josué se envolveu demais. E obrigada por todo o tempo que investiram para esse dia, por todos os que foram acrescentados no processo. A Emily estava tocando. Emily hoje também é responsável pela Escola Bíblica Ágape no Itamaracá. Emily, muito obrigada por ser parte. Tem a Ana e o Patrick, nossos amigos, obrigada por se dedicarem. Michael no piano, obrigada, porque todos investiram um recurso que é muito precioso, que é tempo. Então, obrigada por tudo que fizeram. E esse tempo de encerramento, não poderíamos encerrar a formatura sem que eu pudesse expressar minha gratidão para esse dia, tá? Então, eu vou ir chamando algumas pessoas que o pastor Nivaldo já mencionou, mas que com certeza, sem a ajuda deles, não estaríamos aqui. Quando começou todo esse processo, eu falava, Deus, não tem nem voluntários no ministério. E eu fiz um chamado de voluntários em todos os grupos. E o primeiro que eu precisava era alguém que ficasse responsável por toda a parte financeira, que eu não gosto, essa parte mais logística. E o Senhor me abençoou com uma contadora. Jailma, muito obrigada. Eu gostaria que tu viesse aqui, por favor. Jailma, obrigada, porque desde antes de começar, você tem sido uma peça fundamental nesse processo. Muito obrigada por manter tudo certinho, por me desafiar. Obrigada. No processo de escrita de materiais, gente, quando começou não existia ChatGPT, e vocês já vão ver qual era o trabalho do chat nas apostilas. Então, no início era eu escrevendo. Então, podem imaginar como era ajustar a redação e algumas coisas. O português é uma mistura. E eu quero, Josué, te agradecer. Josué e Jailma
eles tinham um trabalho muito bonito de corrigir as apostilas. Eles corrigiam cada passagem bíblica. Josué mandava um recado: essa passagem não bate. Então eu tenho certeza que ele lia cada uma. Então, Josué, se tu puder vir para cá, por favor. Obrigada. Josué trabalha na área de TI, então no início eu mandava arquivo, ele depois falou: não, vamos deixar tudo online, eu já vou corrigindo, já vou mexendo. E os dois nessa fase foram muito importantes. Há uma pessoa que desde o início não só acreditou no sonho, como me ajudou cada vez que eu não podia vir, porque eu estava viajando ou em outro compromisso. Ele era responsável por toda a logística da escola, ele que entrava em contato com os professores suplentes, ele que me ajudava a arrumar a sala, ele veio alguns sábados arrumar a sala. Meu amor, obrigado, porque você muitas vezes esperou, muitos sábados você esperou eu terminar de estudar para nossas coisas. Obrigada por acreditar nesse sonho. Então, eu te convido para vir aqui também, que você se tornou voluntário. E teve uma pessoa que ela só começou como uma aluna, não começou como voluntária, mas ela, eu posso dizer que foi o Senhor que pegou de jeito. E ela falava: eu estou aqui, eu sou voluntária, mas eu não tenho ofício. E por algum tempo, de fato, ela não teve função a não ser uma ótima promotora da nossa escola. Mas no início do ano eu falei: gente, eu sonho com uma formatura, mas eu não dou conta de organizar uma formatura, porque ainda faltava um semestre de aula, já estava gestante. Eu falei: eu só tenho um sonho e eu não posso assumir. E a gente perguntou para a Marcinha se ela queria ser a coordenadora dessa formatura, e ela assumiu. Marcinha, muito obrigada, porque você fez além do que pensávamos naquele momento, e você tem sido uma ajuda contínua no ministério. Então, por favor, te convido. Mas não parou por aí. Quando começamos, eu precisava de algumas ajudas visuais, e teve uma pessoa que desde o início esteve disposta a me ajudar, e que um dia falou: eu amo editorial, e ela recebia as apostilas corrigidas, mas ela fazia que virasse um livro bonito, com toda a identidade visual, etc. Às vezes eu pedia um pouco em cima da hora, ela falava: pode deixar, e ela me mandava: Lídia, obrigada por me ajudar. E também, gente, no início, como eu falei, tudo era mato, a gente estava fazendo tudo. Então, no início, eu também fui a editora dos vídeos do EAD. E aquilo era muita coisa. Eu vinha, gravava sozinha, depois editava, mas eu acreditava que o Senhor a cada dia acrescentaria. Para a glória de Deus, em algum momento a Tina assumiu a mídia. E um dia ela falou: não, pastor, eu venho ajudar. Depois ela disse: pode deixar que eu edite os vídeos. Tina, obrigada por ter me ajudado nesse processo, por hoje você ser uma parceira do ministério, por se envolver. E nenhum sonho surge sozinho. Os pastores, como eu falei, obrigada por acreditarem que seria bom, que daria certo. Obrigada por acompanharem nesse processo. Na escola de líderes, vocês já estão, já cada um está não é convocado, porque foram convidados com muito amor, mas eles serão os professores nas disciplinas que estão vir. A pastora Alice começará em agosto como nossa nova professora da aula de formação de líderes. E eu gostaria que vocês pudessem, como é que chama? Salve de palmas. Essa palavra é muito difícil. Por essas pessoas que fizeram possível que hoje nós estivéssemos aqui. Aí nós preparamos para vocês uma lembrancinha que
É muito pouco para tudo que vocês fizeram por esse sonho. Mas obrigada. Você quer me ajudar a entregar, Osmar? Tem nome? Ai, gente, a vida de gestante é difícil. Peraí. Eu peguei. Já vai abrir? Claro. Olha o outro. Gente, a delicadeza. Obrigada. Gente, ser da mídia é muito difícil, até receber a lembrancinha de... Obrigada a você. E com esse tempo de agradecimento, gente, esperem porque eu preciso da mídia. Agora vocês precisam ir lá. Obrigada. Vocês, cada um de vocês. Ai, não acabou. Peraí. Ainda não pode ir. É porque eles querem tirar o negocinho, então eles têm que ir para lá. É um momento de muito planejamento. Nós gostaríamos muito de agradecer a senhora pela confiança, pelo amor, pelo cuidado. Porque ela não é só uma professora, gente. Ela tira um tempinho para aconselhar, ela tira um tempinho para cuidar da gente. É só uma lembrancinha singela da sua primeira turma a se formar. Porque a palavra vai florescer nos nossos corações e vamos sempre lembrar da senhora. Sempre. Por onde a gente passar. Obrigada. Tá? Agora sim, eu preciso que a formanda possa se sentar. Então eu gostaria de agradecer a todos os familiares, os amigos, os líderes ministeriais que vieram a prestigiar os formandos. Obrigada a cada membro da igreja, obrigada por ser parte dessa primeira formatura. E eu declaro oficialmente encerrada a formatura da primeira turma de Teologia Básica da Escola Bíblica Ágape.